Está no ar, pela Mundial, programa Jornadas, com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas, com Cristina Long. Olá pessoal, eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre o sentimento de insegurança. Será que esse é o seu caso? Eu vejo muitas pessoas sendo inseguras porque elas têm medo de se apresentarem para a vida e para os outros. Então esse sentimento, ele brota na pessoa, ou seja, ele surge quando a pessoa ela tem muito medo de ser julgada. Então é importante que você entenda que a insegurança ela é só uma necessidade de não ser julgado ou julgada. Então, quando a pessoa ela se sente insegura, ela evita fazer coisas, ela evita ser, ela evita chamar atenção, ela evita o máximo possível até muitas vezes sair de casa. Por quê? Porque é o medo daquilo que o outro pensa, daquilo que o outro acha, daquilo que o outro fala, né, a respeito de você. Então, é um medo de reprovação. A pessoa que é insegura, ela não consegue ser porque ela acabou acreditando que ser é ruim. Geralmente a gente vem de uma memória lá do passado, onde a pessoa, um dia, ela vivenciou uma situação onde, quando ela estava sendo aquilo que ela era de verdade, né, aquilo que na verdade ela é de verdade, alguém foi lá e pudou. Alguém foi lá e massacrou. Alguém foi lá e disse algo ruim a respeito daquilo. E aí, a partir daquele momento, a pessoa se sentiu insegura. É muito comum, no caso de crianças, quando a criança faz algo errado, o adulto esquece que aquela criança é uma criança. Ou seja, o pai chama a criança de burra, retardada, de lerda, de qualquer coisa assim nesse sentido, e a criança ela passa realmente naquele susto, naquilo que vem daquele adulto, acreditar naquilo. E aí a criança, aquele sentimento ele é tão ruim que fica guardado como uma memória, e a criança ela passa a se segurar, ela passa a não querer mais que aquilo aconteça, então ela evita fazer aquilo novamente. E nesse processo de evitar, o que acontece? A pessoa acaba realmente fazendo o mínimo possível. Por quê? Quanto menos atenção ela chamar, quanto menos coisas ela fizer, mais ela se acha protegida, ela se sente protegida. Só que, na verdade, a pessoa sabe racionalmente, hoje na vida adulta, que ela precisa se colocar no jogo, ela precisa se apresentar para as pessoas, ela precisa ser aquilo que ela não está conseguindo ser. Então, como que a gente resolve isso, gente? É preciso que, para que a pessoa resolva isso, essa memória de insegurança seja tirada de dentro da pessoa. Essa memória é um sentimento. Então, quando eu faço lá a reestruturação emocional com as pessoas, através lá do processo das 10 semanas, esse medo, ele é reparado. Ou seja, a pessoa, ela passa a não ter as sensações do medo. Então, ela até racionalmente, muitas vezes, sabe que o outro pode desaprová-la, porque simplesmente o outro pode sim, e tem esse direito de ter uma outra opinião, mas aquilo já não vem como uma força devastadora que acaba com a pessoa. Então, quando a gente faz essa reestrutura, a mudança acontece de uma forma bem bonita na vida da pessoa. Olha só, outra coisa que causa insegurança é a falta do aprendizado do como fazer algo, do como ser algo. Porque muitas vezes a pessoa, ela se sente insegura porque ela não percebeu que falta conhecimento a respeito daquilo. Então, eu vou dar um exemplo, né, que é muito comum e as pessoas às vezes falam, putz, não parei para pensar nisso. Por exemplo, a pessoa que trava numa reunião, a pessoa que fica vermelha, fica com dor de barriga, treme, esquece tudo, ou seja, a pessoa que detesta ser exposta a uma reunião, por exemplo. Essa pessoa, ou de duas ou uma, né, situações se apresentam. Então, assim, ou a pessoa realmente tem uma insegurança causada pelo medo de se expor, pelo medo da reprovação do outro, que a grande maioria dos casos é assim, ou seja, eu não vou me colocar direito porque eu tenho medo daquele julgamento do cara ou da moça que está lá na reunião. Então, para que eu não seja exposto e não seja massacrado e não aconteça algo ruim comigo, emocionalmente falando, eu evito.
Ou a pessoa não percebe que, na verdade, ela se sente insegura porque falta esse respaldo do conhecimento. Gente, quando falta o respaldo do conhecimento, é simples. Você tem que perceber que o que causa a sua insegurança é falta de saber de verdade. Ou seja, você começa a falar, as pessoas te olham com uma cara estranha. Muitas vezes essa cara estranha é porque você está falando errado, porque você está se colocando confusamente, porque você não está se reestruturando do jeito, quer dizer, se reestruturando não, se colocando do jeito que tem que se colocar perante aquele assunto específico. Então, quando é este o seu caso, entenda que a única solução é você ir atrás do conhecimento. Agora, quando é algo que tem que diz respeito ao medo de se expressar, ao medo de se colocar, ao medo do se fazer entender, isso tem a ver geralmente com a infância ou com alguma memória onde alguém um dia te podou de um modo que foi muito agressivo e você, a partir daquele ponto, ficou totalmente paralisado. E aí você está paralisado na sua vida. Então, quando a gente muda esses sentimentos dentro da pessoa, eu faço isso através principalmente da hipnose, a gente faz uma grande mudança, uma grande reestrutura acontecer. Então, é um processo muito interessante. Outra coisa que precisa acontecer para que a pessoa sinta segurança é aprender critérios para a vida, é aprender como se organizar emocionalmente perante aquilo que ela está vendo, aquilo que está sendo apresentado para a pessoa, aquilo que está sendo colocado na vida da pessoa. Porque é muito comum a pessoa não ter a mínima ideia do que fazer com as questões que se apresentam, a pessoa não sabe como ela deveria olhar para aquilo, ou seja, a pessoa simplesmente olha para aquilo que está acontecendo da única forma que ela sabe e na grande maioria das vezes essa forma é uma forma errada de olhar. Então, quando eu ensino essas coisas para as pessoas e elas trazem os problemas delas e a gente monta ali através das sessões esse mapa de paradigmas, a pessoa fala, poxa, eu nunca parei para pensar nisso, eu nunca liguei uma coisa com a outra e faz todo sentido. E a partir do momento que a gente faz o sentido, que algo faz sentido na nossa vida, a gente pode mudar. A gente não faz nenhuma mudança, gente, se não fizer sentido como que a gente, o que a gente tem que mexer e como a gente precisa mexer. Então, é muito comum as pessoas chegarem para mim e falarem, Cristina, olha, eu mudei e eu tô me sentindo completamente diferente porque os exercícios que você fez comigo fizeram uma grande diferença na minha vida, mas também porque aquilo que você me falou fez um sentido tão absoluto na minha vida que eu me permiti, então, a partir daquele momento, pensar de outro jeito, tirar aquela culpa, tirar aquelas sensações que eu tinha, que eu estava guardando de forma errada. Então, é um processo muito interessante que pode acontecer na sua vida. Gente, isso a gente faz através de um alinhamento emocional, onde eu vou usar todas essas ferramentas, né, para que você faça uma reinvenção de si mesmo, para que você consiga fazer uma coisa bonita acontecer na sua vida de vez, gente, é definitivo, é muito interessante como que funciona esse processo. As pessoas me mandam muitos depoimentos, então lá no meu site, que é cristinalong.com.br, tem os depoimentos, entra lá para você ver. Bom, para fazer esse alinhamento, é só você escrever para minha secretária, mandar um WhatsApp pra gente no 9696577748, 9696577748 e falar, Gabi, eu quero fazer o alinhamento emocional com a Cristina e ela vai te passar as informações de como funciona esse alinhamento. Ou, como eu disse antes, as informações estão todas lá no meu site, que é cristinalong.com.br. Gente, fazer a mudança acontecer é se realizar, é conquistar, é ser, é poder. E esse poder, né, ele só chega para a pessoa quando ela permite ter esse poder. Porque não dá para ter poder sem você conceber a ideia de que você vai ser julgado. Então, uma das coisas que também traz muita insegurança é essa ideia do ser julgado. Impossível não ser julgado. Sabe por quê? Porque somos diferentes, pensamos diferentes, temos critérios de informações diferentes, critérios de como fazemos as coisas, temos raízes diferentes, caminhos diferentes, ou seja, todas as pessoas que potencialmente são opostas a mim, essas são as que vão mais me julgar. Faz parte. Então, por exemplo, eu sempre falo que o roqueiro vai sempre julgar a pessoa que gosta de música clássica, a pessoa que gosta de comida crua vai julgar aquele que gosta de uma boa feijoada, a pessoa que adora exercícios vai olhar para uma pessoa que nem se mexe, nem se levanta da cadeira com um olhar torto. Isso é comum, é normal, nós somos humanos, a gente julga mesmo.
Se você para no farol, olha para o carro do lado, ou dentro do ônibus, você olha para a pessoa que está ali do seu lado, ou para a pessoa que está lá do lado de fora, você vai ter um julgamento automático e instantâneo, do tipo, gostei, não gostei do carro, gostei, não gostei da roupa, tá vestida mal, tá vestida bem, cabelo tá estranho, nossa, a pessoa é esquisita, ou a pessoa é bonita. A gente tem esse julgamento natural e instantâneo, isso é humano e não tem nenhum problema em relação a isso. O problema está quando você está querendo, está desejando não ser julgado. Impossível, se você vai ser julgado. Agora, claro, a gente aprende a ser julgado de um modo que aquilo não nos afete. Então, eu não posso impedir que as coisas cheguem até mim, eu não posso impedir que as pessoas falem, eu não posso impedir que as pessoas digam coisas a respeito da minha vida, mas eu posso sim me organizar emocionalmente, como se eu usasse um colete, né, à prova de balas, para que, por mais que aquilo chegue até mim, não entre. É bem isso. Então, essa metáfora do colete de balas, eu sempre explico para os meus clientes, porque as pessoas realmente vão nos apontar, vão jogar coisas em cima da gente, isso é natural, é humano, e ok fazer isso, porque as pessoas são diferentes, mas a grande questão é que eu não vou absorver tudo aquilo. Por quê? Porque eu só vou absorver aquilo que eu escolher. E a pessoa só absorve aquilo que ela escolhe quando ela se sente capaz de ser, sem ter que ficar dependente da permissão do outro, sem ficar sempre esperando que o outro julgue, que o outro aprove. Então, se esse é o seu caso, se você quer a aprovação do outro, ou se você é um homem que eu chamo de homem banana, né, que é aquele homem que não consegue nada na vida, aquele homem que é fraco, aquele homem que consegue resultados curtos, que não consegue prover para si mesmo, muito menos para a família, é porque você simplesmente não aprendeu ser, não aprendeu ter, não aprendeu a fazer as coisas na sua vida, você não teve modelos. Geralmente, um homem assim, ou às vezes até uma mulher assim, é uma mulher, um homem fraco emocionalmente, porque teve também pouco respaldo emocional das pessoas que criaram, das pessoas que mostraram a vida. Então, gente, a gente não aprende com outras pessoas coisas que as outras pessoas não sabem. A gente só aprende com as outras pessoas coisas que elas sabem. Então, se você observar o seu pai, sua mãe, seus avós, as pessoas que estavam à sua volta na sua infância, você vai começar a perceber que elas só te ensinaram aquilo que elas souberam, aquilo que elas sabiam, aquilo que elas aprenderam da vida. Ou seja, se tá faltando mais aprendizado, se você não sabe se comunicar, se você não sabe ter amigos, se você não sabe namorar, se você não sabe obter dinheiro, se você não sabe conquistar coisas específicas que você quer, significa que você não tem essa memória de aprendizado. Então, essa memória eu vou criar em você, vou te ensinar, além de tirar todas as partes emocionais que estão dentro de você através de memórias que fazem você ficar impedido, que fazem você não conquistar, não conseguir travar na vida. Então, é um processo muito bonito, a gente faz isso ao longo de 10 semanas, né? É um processo terapêutico que envolve a hipnose, que envolve outras técnicas. Eu me especializei nisso, e principalmente em pessoas travadas, e eu me especializei em fazer essas mudanças acontecer. Eu tenho paixão de verdade por ver pessoas mudando, porque eu olho para uma pessoa e eu vejo ela como uma pessoa inacabada, faltou ali pedacinhos, então eu trago esses pedacinhos e coloco ali como um quebra-cabeça, e a pessoa finalmente consegue se sentir livre, feliz, poderosa para ser quem ela quer ser. Então, gente, anotem aí o nosso WhatsApp, manda lá um oi pra Gabi, marca com ela as suas sessões, porque vai fazer muita diferença na sua vida, eu te garanto isso. Então, 9696577748, 9696577748. O telefone lá do consultório é 43 27 4301. Ou está tudo lá no meu site, cristinalong.com.br. Lá no meu site, gente, tem as informações sobre os meus atendimentos, sobre as viagens que eu faço, sobre os livros que eu escrevi, sobre os workshops que eu ministro. Então, eu tenho, inclusive, um convite para você agora, que é um workshop que nós faremos no dia 14 de janeiro, sobre dinheiro, sobre finanças, mas é um workshop que é uma vivência, na verdade, é um workshop vivencial, onde tem o objetivo de destravar a sua vida financeira. Ou seja, se você acabou acreditando que você não pode, não consegue, se você não consegue passar de etapa, se você está sempre travado, se você está sempre andando em círculo, sempre no mesmo lugar, se as coisas acontecem de novidade, mas junto com essas coisas novas que acontecem, boas, acontecem outras paralelamente
paralelas que fazem você ficar sempre no mesmo lugar. Então, esse workshop é para você. Nós vamos fazer uma reestruturação emocional nesse dia. Eu montei esse workshop a pedido das pessoas que querem fazer essa mudança estrutural na própria vida e não conseguem fazer as sessões por vários motivos, ou porque não tem o dinheiro, ou porque não tem o tempo. Então, esse workshop será num domingo, é super facilitado, é baratinho, inclusive até o dia 5 de janeiro nós temos um super desconto. Então, para participar desse workshop, você precisa fazer sua inscrição através do nosso WhatsApp. Lembrando que nós temos poucas vagas, e eu não sei como que tá a agenda lá, agora eu tenho que dar uma olhada, mas enfim, nós temos poucas vagas para esse workshop e para o outro, que será também muito interessante, no dia 19, se eu não me engano, sobre energia do casamento, sobre os pilares do casamento. Então, para participar de qualquer um desses workshops ou de outros que estão lá no meu site, manda um WhatsApp para Gabi no 969657748, 969657748 ou 43274301. Olha só, ter sucesso, ter poder, significa estar na sua própria presença emocional, onde eu acredito que eu posso, onde eu acredito que eu sou, onde eu acredito que eu obtenho coisas lindas para minha vida através daquilo que eu faço e daquilo que eu sou. Agora, para que a pessoa chegue nesse sentimento, né, que é um sentimento, ela precisa entender onde ela está, para ela entender o que precisa fazer acontecer para que ela chegue onde ela deseja estar de verdade. Ou seja, neste caminho nós vamos trabalhar todas as suas emoções, todas as suas travas, todas as suas questões que fazem você, na verdade, não conseguir, que fazem você sempre estar travada, sempre estar presa a algo que não acontece. Então, é importante que para que você mude, você entenda que não dá para mudar sem mexer nessas memórias. Agora, a gente faz isso de um jeito bastante lúdico, bastante interessante. Você não vai lembrar de nada especificamente, porque eu trabalho com imagens dentro da sua mente, através do estado hipnótico. Gente, o estado hipnótico é um estado delicioso, onde a pessoa relaxa, ela ouve uma musiquinha e ouve a minha voz. E aí, eu vou conduzir a pessoa através de mentalizações, de imagens da mente arquétipicas, para que elas façam realmente a mudança acontecer. Então, histórias, metáforas. Então, a pessoa ela vai ouvir uma coisa ali que, na verdade, para ela não faz muito sentido naquele momento, mas o subconsciente daquela pessoa absorve aquilo direto, porque não tem a trava do racional da pessoa. Então, é muito interessante esse processo. As pessoas me relatam que acabam com os medos. Então, é possível tirar medos. Medo de avião, medo de barata, medo de ser, medo de fazer acontecer, medo de se estruturar, medo de qualquer coisa. É possível tirar ansiedades, é possível emagrecer, trabalhar disfunções sexuais, trabalhar questões emocionais sérias, ou então até questões emocionais que não são tão sérias, mas que causam ali um grande impacto na vida da pessoa. Então, se você está frustrada, se você frustrada, se essa é a vida que você não quer, né? Se você olha para sua própria vida e fala, poxa, não é isso que eu quero, você é um sério candidato a fazer esse alinhamento estrutural e emocional que acontece ao longo de 10 semanas e que pode ser feito, inclusive, via mensagem, gente, como que chama? Sobre vídeo, né? Sobre como se a gente fizesse ali num Skype, mas é no celular. Então, para fazer isso, é 969657748, 969657748 ou 43274301. Então, são 10 semanas que vão reestruturar completamente a sua vida. E, gente, e falando de reestruturação, eu quero fazer um outro convite para vocês aqui, que é o seguinte: eu vou fazer uma viagem terapêutica, levando um grupo em março para a Turquia. Então, você é meu convidado a fazer essa viagem comigo. É uma viagem que está super facilitada. E a pegada dessa viagem é justamente fazer uma reestruturação emocional acontecer na sua vida. É você voltar com uma visão clara a respeito de quem você é e do que você quer ser daqui em diante, daquele dia em diante, né? E nessa viagem eu faço vivências, eu estou disponível para você. Nós vamos olhar para a sua vida por uma outra perspectiva, através dos setênios, né, dos ciclos que você teve na sua vida desde quando você nasceu. Então, é muito legal.
qualquer pessoa pode fazer, não tem nenhuma restrição de nenhum tipo, nem de idade, nem de nada, porque a gente tem bastante respaldo lá da agência. A gente consegue fazer uma viagem muito gostosa, além de conhecer lugares fabulosos. Gente, a Turquia é deliciosa. Vamos, assim, fazer uma viagem realmente emocionante, que você vai guardar pro resto da sua vida. Então, convida o seu marido, convida a sua esposa, sua mãe. É uma viagem gostosa para fazer entre amigos, fazer com o filho, né? É uma viagem, inclusive, que pode ser uma viagem simbólica, onde você faz com a sua irmã, faz com o seu pai, né? Aquela viagem que você quer guardar pro resto da sua vida. Então, é uma viagem maravilhosa. Geralmente, eu costumo ter nessas viagens, desde criança até pessoas bastante idosas, e a gente super funciona ali como um grupo muito especial. Então, para fazer essa viagem, você entra no meu site, as informações estão lá. O meu site é cristinalong.com.br. Põe lá Turquia com Cristina Long no Google, ou põe Cristina Long, Rádio Mundial, se você estiver dirigindo agora e não puder anotar, que com certeza você vai me achar. Então, está lá as informações dessa viagem à Turquia, que será em março. Tem também as informações de outras viagens que eu farei ao longo deste novo ano em 2018, que será para Machu Picchu e também para o Egito. Estou querendo marcar uma para a Índia também, de novo, mas vamos ver se eu consigo colocar na agenda. Então, cristinalong.com.br, você vai se encantar com essa viagem terapêutica que você fará comigo. Então, dê esse presente para você, se organize, porque agora é a hora de se organizar. Gente, quando a gente faz as coisas acontecerem na nossa vida, isso significa que eu faço uma reestrutura para que algo aconteça. Eu organizo coisas para que algo aconteça. É preciso que você entenda que se você não se reorganizar, não se colocar nesse caminho, não planejar, nada vai acontecer. É aquela velha história de que aquela data, um dia, não existe no calendário. Eu sempre falo aqui nos meus programas na rádio, se você achar lá um calendário que está escrito um dia, essa data, né, um dia, traz para mim, porque eu não conheço. Ou seja, só dá para você fazer realizações acontecerem na sua vida se você se planejar, se você ligar, se você fizer contato, se você pensar a respeito, se você se organizar, se colocar no papel. Não tem outra forma de fazer as coisas acontecerem. É importante que você entenda isso. Senão, o que acontece, né, sempre, é que você vai olhar para a própria vida e vai se ver novamente na mesma situação, com a diferença que passou mais 1 ano, 2 na sua vida, e você olha você na mesma situação. É muito interessante quando a gente olha fotos nossas do passado na nossa rede social e a gente, de repente, se pega naquele momento que a gente lembra ali através da foto, lembrando que naquele momento a gente queria ser algo que eu ainda não consegui ser, que eu não fui ainda. Então, esse é o momento ideal para você falar para si mesmo que você vai então se colocar nessa mudança, que a mudança vai acontecer e que você vai precisar ter um caminho para fazer essa mudança. Então, quando eu falo desse caminho terapêutico, dessa reestruturação emocional, é justamente isso, porque se você tivesse a solução, você já teria conseguido, certo? Por que você não conseguiu? Porque você não tem a solução, simples assim. É importante que você entenda que ter a solução significa entender e saber coisas que você ainda sozinho não consegue fazer. E aí que entra o meu papel, onde a gente vai olhar com muito carinho para a sua vida, a gente vai fazer esse mapa de paradigmas e vai fazer essa reestruturação acontecer através desses estados hipnóticos ao longo das 10 semanas. Então, a gente pode fazer, inclusive, via chamada de vídeo, dá para fazer presencial. Eu estou em São Paulo, no Brooklyn, próximo ao aeroporto de Congonhas. Dá para fazer de várias formas, né? Teve uma pessoa que me contatou outro dia pra gente fazer um dia inteiro, né, disso, e aí foi uma vivência particular que nós fizemos, foi bem bacana, também é possível, mas aí é de outra forma, que tem que ser organizada. Então, venha fazer essa vivência comigo, venha mudar a sua vida, venha fazer as coisas acontecerem, porque você é a única pessoa que pode fazer as coisas acontecerem, ninguém mais. Para de ficar esperando, né, que a sua mãe, o seu pai, seu marido, a sua mulher, seu vizinho te incentive. Faça, né, sozinho, porque pessoas que conseguiram chegar em patamares muito interessantes conseguiram fazer isso sozinhas, elas não chegaram com alguém ao seu lado, gente. Então, o meu site, cristinalong.com.br, lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I, então cristinalong.com.br, e o nosso WhatsApp é 969657748, bem facinho, hein, gente? 969657748, e o telefone do consultório
4327 4301. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Boa noite.